Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam tendo um ótimo início de semana. Canal Bets e Tipos aqui, passando mais uma vez para deixar os palpites dessa quarta-feira. Quarta-feira fraca de jogos, temos poucos jogos. No entanto, nós temos dois jogos importantíssimos, que são as partidas de volta da semifinal da Copa do Brasil. Temos também a Supercopa da Europa, do campeão da Champions League, que é o Manchester City contra o Sevilla, que é o campeão da Europa League. Temos também uma partida da qualificação da Conference League e uma partida da Copa da Liga na Inglaterra. Temos poucos jogos, no entanto temos bons jogos. Então, para quem gosta de futebol, é um dia bem interessante, dia de decisões. Antes dos nossos resumos da rodada, eu queria agradecer a todo mundo que tira um tempinho do seu dia, que dedica uns minutos para estar aqui acompanhando nosso canal, acompanhando nossos vídeos. Mesmo na correria do dia a dia, a gente arranja um jeito de fazer as análises com muito carinho, com muito cuidado. Sei que tem algumas pessoas que estão aqui todos os dias, então a gente vai fazer tudo possível para nunca deixar vocês sem nosso material, sem nosso vídeo diariamente. Queria também dar as boas-vindas às pessoas que estão chegando agora no canal, que ainda não conhecem nosso trabalho. Espero que gostem do nosso conteúdo, a gente faz tudo com bastante dedicação. Lógico, sempre buscando os bons resultados. Se o vídeo vai bem, automaticamente eu vou bem também. E isso fica bom para todo mundo. E também já quero aproveitar a oportunidade e pedir que, caso curta o nosso conteúdo, deixe o like, deixe o follow, isso nos ajuda bastante. Nosso canal ainda é pequeno e um like pode nos ajudar a fazer com que o nosso material chegue a pessoas que ainda não nos conhecem. E isso é uma forma muito boa de nos ajudar. E no resumo da rodada, resumão do dia 14 de 8, nós deixamos 8 palpites, nós tivemos 5 greens e 3 reds. Primeiro head, aliás, foi num jogo da Holandinha, 1 a 0 do PSV jovem, Young PSV sobre o Telstar. Eu não tive a oportunidade de acompanhar esse jogo, eu vi só as estatísticas, e pelas estatísticas, caberia sim tranquilamente um segundo, um terceiro gol, e geralmente é os que ocorrem na Holandinha, mas acabou não batendo. O segundo head foi no jogo do Manchester United contra o Wolverhampton. Para quem recorda do vídeo, eu falei que eu gostava das duas tipos de entrada, tanto da vitória do United quanto o over 1,5. As odds estavam semelhantes e no momento eu decidi pelo over 1,5. Foi um jogo bem movimentado, um jogo interessante. Eu assisti esse jogo, os times tiveram algumas boas oportunidades. Até no final do jogo teve um lance bem polêmico de um possível pênalti do goleiro do United contra o atacante do Wolverhampton. O VAR checou, mas deu prosseguimento no jogo. Parecia claramente um pênalti não assinalado, mas enfim. Até por sinal, hoje os árbitros desse jogo, incluindo os árbitros do VAR, eles foram suspensos pela Federação Inglesa por não ter marcado esse pênalti. E ao ver de todos foi claríssimo, inclusive para as pessoas que estavam transmitindo o jogo no momento. E nosso terceiro head foi no jogo do Campeonato Brasileiro, Red Bull contra o Vasco. Foi um jogo modorrento, um jogo meio ruim. No segundo tempo, a partir dos 15 do segundo tempo, o Red Bull tomou conta do jogo, teve oportunidades para vencer o jogo. O Vasco saiu na frente com um gol de pênalti e no fim o jogo terminou empatado. Digamos que foi um desempenho apenas razoável. Algumas das entradas daria para fazer uma aposta simples, como no caso do Al Hilal, o caso do Palmeiras, o caso até do Torino. O Torino eu percebi que as odds baixaram muito no último dia de aposta. Eu acho que ninguém tinha pego essa oportunidade, depois que a turma descobriu, as odds foram baixando bastante. Mas nós cravamos o bilhete pronto que deixamos, uma odd de 1,65. Se eu não me engano, nos últimos 6 dias nós cravamos o bilhete em 5. Isso é um desempenho bem bom e espero que essa fase continue por mais um bom tempo. E antes dos nossos palpites do dia, queria lembrá-los novamente que isso não são recomendações de apostas, são opiniões pessoais, são análises que a gente faz baseado em estudos estatísticos, onde a gente encontra eventos com alta probabilidade de acontecer e em cima disso a gente produz e posta nossos materiais. Caso vocês concordem, caso vocês achem nossas análises coerentes, fiquem à vontade, montem seus próprios bilhetes e boa sorte para todos nós. E mais um recadinho rápido também, que sempre é bom ressaltar também, sempre é bom tomar cuidado com apostas esportivas, muita responsabilidade, mais de 18. Aposta é aposta, não temos nada garantido. Então gastem só aquilo, apostem só aquilo que vocês podem perder. Não façam loucuras, que isso não é bom para ninguém. E sem mais delongas, vamos aos nossos palpites do dia. Iniciando às 13 horas, famosa 1 hora da tarde, qualificação semifinal da Conference League. O Flora Tallinn da Estônia recebe o Farul Constanta da Romênia, jogo de volta. Primeiro jogo, o Farul Constanta venceu por 3 a 0, então chega com muito favoritismo para esse jogo. O Flora não tem muita alternativa a não ser se jogar pro ataque. Pro Flora empatar esse jogo, perder por 1 e perder por 10 não faz diferença nenhuma, então o time vai ser completamente ofensivo, pelo menos vai tentar buscar gols. E o retrospecto recente é de uma equipe que faz gols, mas também deixa os outros jogarem.
O time bateu o over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos. Bateu o over 2,5 em 4 dos últimos 5. Já o Farouk Constanta chega com o resultado embaixo do braço, não há necessidade de se expor muito, mas é um time que vai ter espaço para jogar, visto que o Floratali não tem outra alternativa a não ser se jogar o ataque. É um time que possui uma boa média de gols em seus jogos. O time bateu o over 2,5 em todos os seus últimos 5 jogos, bateu o over 3,5 em 4 de 5 e bateu o over 4,5 em 3 de 5, então o retrospecto recente é de uma média altíssima de gols. Vemos também o ambas marcam em 4 das últimas 5. Ou seja, com essas estatísticas recentes, mesmo que não fosse um duelo eliminatório, a tendência seria de um jogo para gols. Então, levando isso em consideração, somado ao fato de que o Floratali não tem mais nada a perder, acredito num jogo de gols. Aqui nós vamos de over 1,5. Às 15h45 chegamos à Copa da Língua Inglesa, mais uma partida eliminatória. O Queen's Park Rangers recebe o Norwich, são duas equipes da segunda divisão da Inglaterra, da Championship. Por mais que tenhamos uma tendência de um duelo equilibrado, o Norwich é um pouco favorito, é um time com investimento maior, com um elenco mais encorpado, vem fazendo campanhas mais interessantes nas ligas nacionais. Somando-se a isso o fato do retrospecto recente do Queen's Park Rangers não ser bom, temos uma tendência de um pequeno favoritismo para o Norwich. Nas últimas 10 partidas que jogou em casa, o Queen's Park Rangers ganhou apenas uma, tivemos 7 derrotas e 2 empates, um retrospecto bastante preocupante. Já o Norwich, atuando como visitante, vem invicto a 7 partidas, nesse período foram 4 empates e 3 vitórias. No entanto, como se trata de uma partida eliminatória, a tendência é que tenhamos um jogo equilibrado, então aqui eu prefiro evitar fazer uma aposta a favor de alguém, até porque o time que teoricamente é favorito joga fora de casa. Aqui eu prefiro operar no mercado de gols. Nos últimos 5 jogos, o Queen's Park Rangers bateu o over 1,5 em todos eles, bateu o over 2,5 em 4 de 5. O Norwich também bateu esse over 1,5 em todos os seus últimos 5 jogos. Na última partida, o time teve um jogo espetacular contra o Southampton. O jogo terminou empatado em 4-4. Aqui o retrospecto recente nos apontam que temos uma tendência de jogo para gols. E somando isso ao fato de ser uma partida eliminatória em que a derrota não interessa a ninguém, nós vamos seguir essa estratégia. Aqui nós também vamos de over 1,5. Às 16 horas, um jogão. Final da Supercopa da Europa. O Manchester City, campeão da Champions League, enfrenta o Sevilha, campeão da Europa League, num estádio neutro na Grécia. Aqui eu acho que não tem muito que a gente procurar, né? O Manchester City, mesmo com a perda do De Bruyne machucado, é bastante favorito contra o Sevilha. O time estreou bem na Premier League, uma vitória bem tranquila sobre o Burnley fora de casa. Já o Sevilha estreou na Liga, na primeira divisão espanhola, perdendo em casa para o Valência. Um resultado de certa forma surpreendente, visto que o Valência lutou até o final da liga passada contra o rebaixamento. Aqui eu não vou procurar nada no mercado de gols, aqui eu vou seguir o que as odds apontam. Lógico que o fato de o Manchester City ser muito favorito para esse jogo faz com que as odds estejam bastante baixas, no entanto, é o suficiente para montar o bilhete. Tá pagando em torno de 1,35, 1,40. Eu particularmente até achei que pagaria um pouco menos. Então aqui nós vamos de Manchester City vence, casa vence. Às 19h30 chegamos ao Brasil, partida de volta da semifinal da Copa do Brasil. São Paulo enfrenta o Corinthians na primeira partida na Neoquímica Arena. O Corinthians venceu por 2-1. Aqui nós temos a tendência de um bom jogo. A torcida do São Paulo está hypando bastante essa partida. Ambas as equipes estão tratando esse jogo como guerra. São Paulo vem bem reforçado de Lucas, de Rames Rodrigues. Então, de certa forma, tem um leve favoritismo para esse jogo. Até mesmo as casas de apostas estão apontando isso. Na última partida em casa, o time venceu bem o São Lourenço, conseguiu a classificação para a fase seguinte da Copa Sul-Americana, conseguiu um empate contra o Flamengo fora de casa na Série A na última partida. Já o Corinthians também vem embalado, vem invicto a 11 partidas, vem de uma série de 8 vitórias e 3 empates. No entanto, ao contrário do São Paulo, que se reforçou para essa partida, o Corinthians perdeu seu principal jogador, foi o Roger Guedes, que era o Roger Guedes. Então, no caso agora, aumenta ainda mais a dependência do Renato Augusto. Aqui nós temos a tendência de um jogo movimentado, o Corinthians até vai tentar se segurar no início contra a pressão do São Paulo. A pressão do time do São Paulo deve ser muito grande no início do jogo. E caso o time não consiga abrir o placar logo no início da partida, a tendência é que ceda mais espaço, o Corinthians de seus contra-ataques. Eu particularmente não acho que vai dar uma partida de 4, 5 gols, mas acredito bastante no over 1,5. Eu acho uma partida muito equilibrada, pode dar qualquer coisa. Então eu não me arriscaria a uma entrada a favor de algum dos dois times. Essa odd para o Corinthians, que está pagando em torno de 6 no momento, ela é interessante, não a vitória em si do Corinthians, mas buscar alguma coisa com handicap asiático. Mas particularmente eu vou operar no mercado de gols, eu gosto das duas entradas, eu gosto de um possível over 1,5 e do under 3,5. Mas como as odds estão bem diferentes entre um e o outro, eu vou optar pelo over.
acredito num jogo que vai dar ao menos 2 gols, então aqui nós vamos de over 1,5. E fechando a nossa grade do dia, às 21h30, a segunda semifinal do Campeonato da Copa do Brasil, aliás. O Flamengo recebe o Grêmio em Maracanã, primeira partida em Porto Alegre. O Flamengo venceu por 2-0. Ao contrário da partida anterior, da semifinal anterior, eu vejo esse jogo um pouco menos em aberto. Aqui o Flamengo fez o resultado fora de casa, vai ter que cozinhar, vai tentar cozinhar o placar, tentar cozinhar o jogo. O Grêmio não resta outra alternativa a não ser partir para o ataque. Acredito que vai deixar alguns espaços em aberto para o Flamengo contra-atacar. O time tem boas peças para isso. Aqui novamente eu gosto das duas entradas no mercado de gols. A minha preocupação é que caso o Grêmio não consiga fazer um gol logo no início, ou que o Flamengo abra o placar no início do jogo, o jogo tende a ficar um pouco mais modorrento, com o Grêmio tentando martelar, mas sem força para isso. Então pode ser que saiam poucos gols se essa situação do 0-0 for se mantendo por algum tempo. Aqui eu gosto tanto do over 1,5 e do under 3,5, mas ao contrário da partida anterior, eu vou procurar o under. Aqui para compor um bilhete eu vou de under 3,5. E com esse jogo nós encerramos a nossa curta grade do dia que temos poucos jogos. E no nosso bilhete pronto nós temos um under 3,5 no jogo do Flamengo e do Grêmio e uma vitória do Manchester City na Supercopa da Europa com uma boa odd de 1,85. E por hoje era isso. Peço que se chegaram até aqui e curtiram o nosso conteúdo, deixa o like, deixa o follow. Isso nos ajuda bastante. Para quem for fazer uma fezinha, boa sorte para todos nós. Se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente deixando os palpites da quinta-feira. Um abraço a todos, até mais, valeu!